Ali nós temos o presidente Barack Obama, de novo, fazendo um grande discurso, um discurso que foi considerado histórico. Esse discurso foi onde? Esse discurso foi numa faculdade no Egito, lá no Cairo, na capital do Egito. E o presidente Barack Obama, ao fazer esse discurso, que foi um discurso, repito, considerado histórico, sobre o que ele falava ali naquele discurso? Ele falava para a nação muçulmana que os Estados Unidos da América, e aí ele está falando do Estado, não tem um preconceito contra os muçulmanos. Pelo contrário, ali ele estava oferecendo, ele estava numa situação de boa vizinhança, de boa vontade, né? Se oferecendo para ter uma relação pacífica com o povo muçulmano. E isso foi uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo, o presidente Barack Obama, em abril de 2009, completou 100 dias de governo. No momento em que o presidente Barack Obama completa 100 dias de governo, em abril de 2009, o que nós tivemos? A popularidade dele estava alta, era um dos maiores índices de popularidade de um presidente americano. E hoje, como é que está a situação do presidente Barack Obama em termos de popularidade nos Estados Unidos? A situação do presidente Barack Obama é essa. Olha esse cartaz que nós temos ali. Em cima está escrito Mudança, Nacional Socialismo, com a figura de Adolf Hitler. No meio, a figura de Barack Obama mostrando ali a social-democracia, também escrito Mudança. E no último quadro nós temos o quê? Nós temos Lenin, não é? E está escrito lá Socialismo Marxista, também Mudança. O presidente Barack Obama, o que ele disse recentemente? A Fox News, a maior rede de televisão americana, foi acusada pelo presidente Barack Obama de não ser uma rede de televisão. O presidente Barack Obama disse que a Fox News é um partido político e que é um partido de oposição ao seu governo. O que está acontecendo nos Estados Unidos que nós chegamos a esse grau de radicalismo, de comparar Barack Obama a um socialista, de comparar Barack Obama a Hitler, é lógico, com todos os exageros. O que aconteceu lá, senhoras e senhores, é que o presidente Barack Obama pretende fazer nos Estados Unidos aquilo que já existe no Brasil, a universalização da saúde. O que significa isso? Significa dizer que o presidente Obama deseja que todos os americanos tenham acesso à saúde pública. Agora, quem é que pode ser contra isso? Me diga aí, você é contra isso? Você é contra as pessoas terem acesso universal ao atendimento à saúde? Evidentemente que não. Ninguém é contra isso. Não é? É claro que ninguém pode ser contra isso. Agora, quem é contra? Os planos de saúde. Os planos de saúde não têm a menor interesse, a menor intenção de quê? De que o presidente venha a universalizar o sistema de saúde. E nesse aspecto, a Fox News, que identificada com os interesses dos empresários, o que é lícito, o que é correto, não é? Tomou partido. Tomou partido de que maneira? Ela sistematicamente ataca os projetos e as ideias do presidente Barack Obama e, evidentemente, enfraquecem o seu governo na medida em que formam ou deformam a opinião. Muito parecido com alguns meios de comunicação que nós temos também aqui no Brasil. E então, olha só a imagem. O presidente Barack Obama, ele é ou não é? Ele merece ou não merece? Ele simboliza a paz? Então, essa é uma questão muito importante. O presidente Barack Obama, repetimos, por tudo isso que você nos acompanhou aí até agora, ele merece? Ele merece o Prêmio Nobel da Paz? Ele fez por merecer? Se a sua resposta é sim, vamos dar uma de advogado do diabo. Essa imagem aqui mostra o quê? Os guerrilheiros, os terroristas, segundo dizem, do Afeganistão. E esses homens lutam contra quem? Esses homens lutam contra a invasão do seu território. Esses homens lutam contra os Estados Unidos, contra a Austrália, contra a Inglaterra, que são países que têm tropas no Afeganistão. Não é? Então vamos lembrar, Barack Hussein Obama, ele retira a tropa do Iraque e leva para o Afeganistão. Mas é também preciso lembrar o seguinte, qual que é a função do presidente norte-americano? A missão do presidente norte-americano, senhoras e senhores, é cuidar dos interesses dos Estados Unidos. E não tenham dúvida, o presidente Barack Obama não irá hesitar. Ele não irá hesitar em invadir, ele não irá hesitar em dominar, se isso atende aos interesses dos Estados Unidos. Então nós podemos até ter as nossas expectativas, positivas ou negativas. Agora o que nós não temos o direito de ser é ingênuos. E então, ele merece? Existem alguns conceitos que é muito interessante e importante a gente dominar. Eu costumo dizer que nós sabemos muito pouco sobre quase tudo. E há determinadas questões nas atualidades que a gente não tem o direito de não saber. Por exemplo, Jim O'Neill. Não saber quem é Jim O'Neill, ok, não é a grande questão.
Agora, o que Jim O'Neill criou? Jim O'Neill é um banqueiro, ele esteve no Brasil há mais ou menos uns 20 dias, aí no mês de fevereiro de 2010, e Jim O'Neill veio participar de um seminário sobre economia no Brasil. Pois bem, Jim O'Neill se disse muito preocupado com aquilo que ele chama de era pós-Lula. Jim O'Neill, antes da gente entrar nessa questão, ele vai fazer algumas considerações importantes. Olha só isso. Ele prevê que o crescimento no Brasil esse ano, 2010, deve chegar a 7%. E ele afirma que em 2029 o Brasil será a quarta economia do mundo, né? Ocupando o lugar da Alemanha como quarta economia do mundo. Jim O'Neill é um banqueiro que criou a expressão BRICS. O que é BRICS? BRIC é o quê? Brasil, Rússia, Índia e China. Isso é um mercado comum? Isso é algum grupo de cooperação econômica? O que é BRIC? BRIC, na verdade, gente, é o quê? BRIC é uma expressão criada no mercado financeiro pelo Jim O'Neill. Ele era um banqueiro, ele era um investidor, né? E ele trabalhava num grande banco nos Estados Unidos, e as pessoas chegavam até o O'Neill e falavam assim: ô Jim, eu tenho $1 bilhão, eu tenho $2 milhões, onde é que eu devo colocar o meu dinheiro? Aí o Jim O'Neill virava e falava assim: você quer saber? Se eu fosse você, eu colocava o seu dinheiro no Brasil, na Rússia, na Índia e na China. Por quê? Porque esses países juntos têm mais de 60% do comércio mundial, do mercado mundial. Esses países são países emergentes, são países que no futuro a taxa de retorno pelo investimento que você fizer ela vai ser estrondosa, vai ser muito alta. Se eu fosse você, eu colocava o seu dinheiro no Brasil, na Rússia, na Índia e na China. Aí a outra pessoa chegava e falou: senhor Dinho, onde é que eu ponho meu dinheiro? Brasil, Rússia, Índia e China. Ô Dinho, onde é que eu ponho o dinheiro? Brasil, Rússia, Índia. De tanto falar isso, ele meio que encheu o saco, e aí ele criou a expressão: quer saber? Põe seu dinheiro nos BRICS. Então, senhoras e senhores, o que é BRICS? BRICS é uma expressão que foi criada no mercado financeiro nos Estados Unidos e que se refere a quê? Se refere a um mercado potencial onde, se você investir, você vai ter uma alta taxa de retorno, você vai ter lucro, você vai ganhar dinheiro. Então, já que nós vamos falar de conceito, vamos embora aqui nos conceitos. Um outro conceito importante é o G8. Só que antigamente não era G8. Há pouquíssimo tempo era G7. E o que era o G7? O G7 eram 7 países ricos do mundo, os 7 mais ricos. Quem eram esses 7 países mais ricos? Mas peraí, agora não é G8? Agora é G8. Então eu costumo dizer o seguinte: são os 7 ricos e um primo pobre metido a besta lá no meio. Quem é que é o primo pobre metido a besta? O primo pobre metido a besta é a Rússia, que é essa bandeira aí logo acima da bandeira inglesa. Então, senhoras e senhores, a Rússia não é um país rico. Se ela não é rica, o que ela está fazendo no clube dos ricos? Aí é que está o detalhe. A Rússia tem bomba atômica, a Rússia tem petróleo, a Rússia tem um grande arsenal nuclear. E a Rússia, quando ela se torna capitalista, a verdade é que a Rússia não pode ficar... É como se a gente tivesse um adolescente que passou por más influências, más companhias, e que a gente não quer deixar ele ficar sozinho para ele entrar numa recaída. Deu para você entender? Então, o que nós vamos fazer? Nós somos capitalistas. A Rússia era socialista e virou capitalista. O capitalismo na Rússia é uma tristeza. Parece o Brasil, uma desigualdade danada, tem máfia, violência, corrupção, tudo de ruim. E aí o que acontece? O G7, muito inteligentemente, traz a Rússia para dentro do G8. E no G8, o que a Rússia vai ser? A Rússia vai ser cooptada. O que significa isso? Vamos trazer a Rússia para o sistema. Nós não podemos deixar a Rússia de fora do sistema, porque se ela ficar de fora do sistema, ela pode virar um antissistema. Deu para entender? Pois é. Então, gente, o que é G8? G8 são os 7 ricos mais a Rússia. Então, a Rússia não é rica. Então, o que eu tenho no G8? No G8 eu tenho, começando ali, acima da bandeira da União Europeia. Aí eu tenho Alemanha, Japão, Itália, Estados Unidos, França, Canadá, Rússia e Reino Unido, ou Inglaterra. E essa bandeirinha lá do canto lá da União Europeia, essa bandeira, ela não entra aí, tá? Então G8 quem é? G8 é Alemanha, Japão, Itália, Estados Unidos, França, Canadá, Rússia e Reino Unido. G8, os 8 países, não os 8 países, os 7 ricos mais a Rússia.